E aí, gente, tudo bem? Primeira aula do segundo bimestre, começamos aqui com Sociologia, com o conceito de socialização. A socialização é um conceito criado pela Sociologia para explicar o processo pelo qual nós somos inseridos na sociedade. Em outras palavras, o processo pelo qual nós aprendemos como é viver em sociedade, como as regras da sociedade estão dispostas e possibilita que nós tenhamos uma percepção de onde nós vivemos, para onde nós vamos, quais comportamentos devemos ter, quais comportamentos acontecem em diferentes espaços. Tudo isso tem a ver com um processo de socialização. Nós já falamos que o ser humano é um ser social, ou seja, tudo que nós somos enquanto humanos é dado praticamente pela cultura. Lógico que nós temos um aparato biológico, nós nascemos biologicamente humanos e dotados de uma capacidade cerebral que nos diferencia dos outros animais. Uma das diferenças fundamentais das nossas estruturas cerebrais é a que possibilita que nós tenhamos isso que nós chamamos de racionalidade, que é uma maneira bastante complexa de pensar. Não é que os animais não pensam, né? Quando a gente fala sobre animais racionais, eu já escutei as pessoas falarem, o que é racionalidade? Ser racional é pensar. Não significa que os outros animais não pensem, eles pensam também. A questão é que nós pensamos de uma maneira diferenciada. A racionalidade é a nossa capacidade de compreender a ação que nós estamos desenvolvendo, armazenar na nossa cabeça essa ação e transmitir para o outro aquilo que nós aprendemos da ação. O processo mesmo de dar aula. O processo de dar aula é um processo em que eu vou, estudo os conteúdos, depois armazeno aqui na minha cabeça e trago para vocês esses conteúdos. Desse modo, vocês podem armazenar e transmitir para outras pessoas. Isso é o que nós chamamos de racionalidade, né? É uma maneira específica de pensar. Vamos colocar deste modo. Pois bem, essa racionalidade possibilitou que nós desenvolvêssemos o que a gente chama de cultura, né? A cultura são os costumes, os comportamentos que nós temos na vida social. Então, o modo como eu como, como eu me visto, como eu me comporto, se eu uso maquiagem ou não, as roupas, né? Se são masculinas, femininas, porque a gente divide isso aqui, a maneira como o meu corpo se porta, os diferentes modos que eu me comporto nos diferentes lugares. Tudo isso tem a ver com a cultura, isso e tantas outras coisas. Mas o que eu quero dizer aqui é que tudo isso é aprendido, tudo isso nos é ensinado e nós aprendemos por este processo de socialização. A sociologia define o processo de socialização em duas partes: a socialização primária e a socialização secundária. A socialização primária se inicia logo que nós nascemos. É o processo pelo qual a gente vai aprender a ter comportamentos humanos, né? Porque na secundária, ela vai se iniciar mais ou menos pelo período que a gente vai para a escola. Não tem, assim, uma idade exata, é um período, porque tem a ver, a gente vai chamar de socialização secundária, o tipo de aprendizado. Então, a partir do momento que a gente começa a ir para a escola, o aprendizado não é mais aprender a ser humano e se comportar como tal. O aprendizado são as regras da sociedade. Então, na primária, quando nós nascemos, nossos pais, nossos avós, as pessoas que cuidam da gente pelo nosso desenvolvimento, nos ensinam a comer, a ir no banheiro, a dormir, a pedir as coisas, a falar, nos ensinam as coisas básicas, as questões básicas para nossa existência humana. A partir do momento que a gente já está munido de algumas dessas coisas, ou seja, com a capacidade da compreensão da fala e da expressão da fala, a capacidade de entender outras pessoas, quem são as outras pessoas, minimamente, a gente vai começar a ir para a escola. E aí a escola vai ser o lugar onde a gente inicia a socialização secundária. Lá a gente não vai mais aprender regras de como ser humano. A gente vai aprender regras de como viver em sociedade. Então a escola vai nos ensinar as próprias regras dela, mas vai nos ensinar que há regras diferentes em famílias diferentes.
que há comportamentos distintos nos diferentes lugares que a gente frequenta da sociedade. Enfim, tudo isso está inscrito nesse processo de socialização secundária. É importante entender que a socialização secundária nunca termina, porque a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de ter novos ensinamentos, conhecer novas necessidades, novos lugares, novas regras. Então, a gente inicia essa socialização de conhecer o mundo, conhecer a sociedade, lá mais ou menos pelos 5, 6 anos, quando a gente vai para a escola. E essa socialização, então, nunca termina. Os responsáveis por essa socialização secundária são as instituições sociais. Para além da instituição familiar, as outras instituições sociais que compõem a nossa vida são responsáveis por nos transmitir essas regras, esses comportamentos, esses conhecimentos. Então, a escola, ela é uma instituição social, ou seja, ela é um aparato que tem por responsabilidade transmitir determinados valores que fundamentam a nossa sociedade. As instituições sociais são responsáveis por criar as estruturas da sociedade, ou seja, pensamentos fundantes na sociedade que vão servir para parâmetro de todos os sujeitos que vivem nela. Então, a igreja é uma instituição social, a escola é uma instituição social, a família é uma instituição social. Nós temos diversas instituições sociais que compõem a sociedade e fazem parte deste processo de socialização secundária. O que é importante entender? As instituições sociais não são estáticas, elas mudam. Por quê? Porque elas estão sempre num processo dialético, num processo em que elas mandam para a sociedade determinados comportamentos, a sociedade acata esses comportamentos, à medida que a vida desenvolve, esses comportamentos vão se transformando e eles voltam para dentro das instituições sociais. Então, por isso que a escola está sempre mudando, a igreja está sempre mudando, a família está sempre mudando. As mudanças são parte natural da vida em sociedade. A sociedade e os indivíduos que compõem a sociedade mudam o tempo todo. Isso é normal, tá? Então as instituições mudam porque elas sofrem a influência dos indivíduos, nesse contexto elas se transformam e aí elas influenciam os indivíduos para voltar para a sociedade, levando os novos valores, os novos comportamentos. Tudo bem? Bom, socialização é um tema super simples e o que a gente vai fazer a partir de agora é aplicar o tema da socialização em alguns exercícios que eu quero fazer com vocês. Valeu, gente!